Fala, igreja! Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para o nosso terceiro episódio sobre esses 34 anos da nossa igreja. E eu tenho certeza que você vai ser impactado por esse episódio. Esse episódio eu tô com uma expectativa muito grande. Estamos aqui com os nossos pastores, mais uma vez, pastor Amir, pastora Vera. Dá um alô para a igreja, para a galera. E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui para relembrar alguns fatos que ocorreu com a nossa igreja. Eu espero que vocês vão gostar muito, porque grande é a história da nossa igreja. Eu também estou bem alegre e feliz por estar aqui, sendo entrevistada pelo nosso discípulo e amada e contar, né, o que aconteceu. Foram muitas lutas, muitas bênçãos, muito maior foram as bênçãos, né? Então nós queremos contar um pouquinho aqui. Legal, legal. E se você veio direto nesse terceiro episódio e não assistiu o primeiro e o segundo, eu sugiro que você corra lá e assista o 1 e o 2 antes do 3, para que você possa entender até onde nós chegamos aqui, tá bom? E hoje nós vamos falar um pouco sobre a trajetória dos nossos pastores, como eles chegaram a conhecer a Cristo, o processo de conversão. Pastores, compartilha com a gente, assim, como é que vocês conheceram Jesus, como é que Jesus entrou na vida de vocês, na família de vocês, como é que foi o processo de conversão, né? Quem apresentou Jesus para vocês. Isso vai ser, eu acho que muita gente não sabe a história de vocês, assim, da conversão mesmo, desde lá do início. O início foi comigo porque a gente tinha casado fazia 6 meses. E aí foi que eu me converti. Por quê, né? Eu cheguei até Cristo. Por conta que quando nós casamos em janeiro, em 84, eu fiquei muito doente, né? Na segunda semana de casamento. E aí eu comecei a ir para médicos. E aí então descobri que eu tinha um câncer na medula. E aí nós tínhamos em casa uma pessoa crente, que era a minha cunhada, e até então nunca tínhamos dado ouvido para aquilo que ela falava sobre Jesus, sobre a Bíblia. E então nesse momento, né, eu precisei ir até Jesus, porque ela sempre falou que Jesus poderia trazer cura para mim. E aí então a minha mãe me levou numa igreja, minha mãe se converteu, e aí em seguida me converti ainda bem doente, com muitas dores. E em seguida então fui internada e fiz uma operação e houve um milagre, e eu nunca mais deixei de seguir a Jesus e estou na igreja até hoje. Então foi muito importante ter uma pessoa crente, né? A minha cunhada Ana Cleide nos ajudou muito, né, na sua postura, da maneira como ela cria, e isso me ajudou a continuar firme no Evangelho. Muito bom, muito bom. E você, pastor, como é que foi o processo de conversão? A gente sabe que a igreja orou muito por você, mas a gente queria saber do Senhor, assim, como é que foi para você e como é que Jesus veio na sua vida. Foi uma luta, né? Uma luta muito grande para mim me converter. Eu era um homem muito blasfemo. Eu não gostava de crente, né? E nessa época aí, hoje, meu antigo sócio, Celso, ele se converteu e ele sempre falava de Jesus para mim, mas eu entrava aqui, saía ali. Eu nunca quis dar ouvido, né, para as promessas de Deus. E aquilo ali se estendeu por muito, muito tempo. E eu era idólatra, né? Ia num centro de macumba também. Inclusive, quando a Vera ficou muito ruim, fizemos uma macumba para ela, lá na Praia Grande. Aí foi quando ela voltou de lá, que cortaram galinha, jogaram sangue nela e tudo mais. Aí ela veio e foi direto para a igreja. E aí quando ela foi para a igreja, inclusive até hoje, parece que foi ontem, né? A única coisa que eu falei para ela, eu falei, você pode ir para a igreja, mas você não vai parar de se vestir para mim e nem se pentear. Aí ela falou, não, pode deixar que eu não vou. Aí eu deixei
deixa ela ir, mas eu nunca quis saber. Não queria, né? De maneira nenhuma. E até que eu sabia que essa igreja aqui, às vezes fazia eventos, me chamava, e eu com coração duro, bebia muito, né? E eu sempre falava assim, ó, eu só vou se eu fumar e se eu beber. E o pastor Osmar falava, não, você pode vir, não tem problema nenhum. Então eu ia fumando e bebendo. E aí foi um período, né? Que quando eu comecei a ir para a igreja foi quando Deus falou com a minha esposa que ela não ia vir mais para a igreja enquanto eu não voltasse com ela. E aí ela foi, falou com o pastor Osmar, e o pastor Osmar falou, Vera, se foi Deus que falou, então você tem que obedecer. E naquela época eu lembro que ela até me contou que muitos falavam assim, ai Vera, você tá arrumando desculpa para desviar, para não vir mais para a igreja? Ela falou, não, Deus falou comigo. E aí, quando foi, ela veio falar comigo, eu falei assim, ainda bem que você não vai mais nessa porcaria aí, dessa igreja, que você não sai de lá, você vai todo dia para lá e tudo mais. Até hoje é assim, né? Até hoje é assim, graças a Deus. E aí, amada, para você ter uma ideia, né? Foi assim um processo muito difícil. E aí, só que ela realmente parou mesmo de ir para a igreja. Mas nessa época, os meus filhos já tinham o quê? Uns 8. A Agatha acho que tinha 9, o Alan tinha 10, mais ou menos. E aí eles continuaram indo para a igreja. E aí ela parou e os meninos continuaram. E aí eu vi os meninos tomando banho, eu falei, ué, mas eles vão para onde? Aí ela falou, eles vão para a igreja. Aí eu falei para ela, e você não vai? Ela falou, não, falei para você que eu não vou mais. E aí os irmãos foram lá, pegaram o Alan e a Agatha Morena, levaram para a igreja, depois trouxeram novamente. Quando foi na outra semana, a mesma coisa. Aí na outra semana, aí eu falei para ela, demorou 3 semanas. Aí eu falei para ela, falei assim, e aí Vera, pode se trocar que eu vou para a igreja. Aí ela falou assim para mim, não, você não me falou nada, então não vou. E ficou ali. Quando foi na 4ª semana, 5h30 eu já estava me trocando para ir para a igreja. Aí a gente foi para a igreja. Aí eu falei, tudo bem, eu vou para a igreja, mas só se eu for fumando e bebendo. E aí ela falou, tudo bem, importante que você vá para a igreja. E aí eu comecei, aí eu falei, então eu vou um domingo sim e um domingo não. Ela falou, tudo bem, pode ser assim. E aí eu comecei. Aí foi 3 meses eu indo, né, intercalado, um domingo sim, um domingo não. Até que um dia o Celso trouxe um pastor africano, pastor Evaristo. Esse pastor, ele falou que era a última pregação dele aqui no Brasil, porque Deus tinha um propósito para ele lá no país dele, que era Senegal. E aí, primeiro ele ia passar acho que na China, depois ele ia para a Inglaterra, para depois o país dele. Ele falou que tinha uma alma para ganhar. E naquele dia, aquele homem fazendo uma pregação tão simples, falando de perseverança, quando eu vi, eu estava lá na frente chorando. E chorei demais, umas 3 horas sem parar de chorar. E depois daquele dia 6 de agosto de 2000, aí nunca mais eu fui o mesmo. E naquela época eu lembro que muitos falavam assim, agora que vai começar o problema, né? Agora o Almir está na igreja, o cara vai dar um trabalho. E eu, graças a Deus, eu nunca dei um trabalho para a nossa igreja. Foi uma conversão assim muito forte. No outro dia eu já não bebia mais, palavrão parou na hora, bebida, cigarro, todos os vícios, parou na mesma hora. E até hoje, já faz 23 anos que eu estou nessa igreja, e 23 anos, com todos os meus defeitos, mas estou aqui, firme e forte, para dar esse testemunho para todos vocês. E todo esse testemunho que ele conta,
o tempo de espera foram 16 anos. Então, eu agradeço a Deus e à igreja, e as pessoas que me ajudaram nesse tempo, os pastores, pastoras, que perseveraram junto comigo, com muita fé, com muita oração, para que eu pudesse perseverar e continuar a caminhada junto com meus filhos sem o meu marido. E ele, então, nesse momento estava, né, como ele disse, nos bares, bebendo e fazendo tantas outras coisas que era bem difícil para mim, mas o Senhor me deu me capacitou a perseverar e estar aqui até hoje. Uau, que incrível, né? É muito bom. E a gente vai falar um pouco sobre Paraisópolis, né? Mas conta uma curiosidade para nós aqui. Dentro desse período até chegar a Paraisópolis, o que vocês fizeram na igreja, né? Vocês já foram líder de célula? Vocês já foram, sei lá, supervisores? Serviu cantina? Fala um pouco, assim, dessas curiosidades de serviço dentro da igreja. O que vocês foram voluntários na igreja nesse serviço, assim? Claro, além de púlpito, né? Eu sei que a Vera já dançou, né? Umas curiosidadezinhas, assim, que a igreja não sabe. Fala um pouquinho do que vocês serviram como voluntário na igreja, nos ministérios. Eu sempre amei trabalhar na obra, sempre fui voluntária dessa obra. E eu fui cabeleireira, né, nesse tempo. Então eu trabalhava e mesmo cansada, filho pequeno, mas eu sempre estava ali na igreja ajudando naquilo que era necessário. E eu tinha um chamado, eu já tinha percebido, né, tanto que eu era cabeleireira e cuidava de mulheres no salão, mas o que eu queria mesmo era cuidar das mulheres da igreja. E eu também gostava muito da parte financeira, eu gostava de fazer algo que trouxesse o financeiro para a igreja. Então eu fazia bazar, eu fazia cantina, eu fazia chá de mulheres, e eu amo, né, até hoje fazer essas coisas. Então a gente ia para os encontros com Deus, e eu fazia cantina ali dentro dos encontros. Então foram muitas coisas que eu fiz e também ensinei, né, as mulheres. Então a gente tinha uma equipe muito maravilhosa trabalhando na igreja o tempo todo, e eu ficava muito feliz, né, em poder servir a igreja, mesmo que era um tempo difícil para mim, porque meu marido ainda era convertido, mas da obra eu não queria deixar, né? Eu fazia o possível para estar junto com a igreja trabalhando. E você, pastor, você chegou a servir na igreja, assim, né? Eu sei que não tem tempo ruim pro senhor, né? Mas conta algo assim inusitado, assim, que você fala assim, poxa, isso aqui eu acho que eu já fiz isso na igreja e ninguém sabe. Na verdade, quando eu me converti, a Vera já era líder de célula, já tinha célula na minha casa. E logo que eu me converti, eu já fiquei na célula. E como ela era líder, eu fui um líder automático, né? E eu lembro que no início eu tinha muita sede da palavra, e aí eu comecei a ler a Bíblia desenfreadamente, e aí eu queria saber de tudo, né? E aí, graças a Deus, tinha o Celso que sempre me orientava, né? Que já tinha um tempo convertido. E ele falava, é isso, é aquilo, e aquilo foi entrando, né? Fui entendendo algumas coisas. Mas eu sempre fui um líder, né? Na casa do Senhor. Desde o início, por causa dela. E ela já estava uma caminhada e até hoje, né? Eu queria que vocês compartilhassem um pouco a história de Paraisópolis. A gente já falou um pouco sobre a primeira célula lá no Paraisópolis, mas pode relembrar um pouco mais detalhado, se vocês quiserem. O primeiro prédio, o crescimento, qual era a função, o papel de vocês naquele lugar, e até a gente entender que precisava de uma liderança lá e vocês serem ungidos pastores para liderar aquela igreja naquele momento. Como é que foi esse processo? Por que vocês foram para lá? O que vocês sentiram da parte de Deus?
qual que foi a orientação e quais foram os frutos, os desafios, né? Isso é super importante, faz parte da história. Paraisópolis é o que é, porque existe muita semente que vocês plantaram lá, né? Então compartilha com a gente, com a igreja, um pouco sobre a história do Paraisópolis e como é que vocês foram para lá. Então, nós já falamos no outro vídeo, né? Algumas coisas assim por cima de Paraisópolis, né? Então, Paraisópolis começou com um curso de Casados para Sempre. E ali a Cida dando esse curso, Hélio Juca, e ali muitos casais que estavam ali na beira da falência do casamento, eles se agregaram, né, nesse curso, e ali através desse curso virou uma célula. E no primeiro dia de célula tinha 56 pessoas na casa do Toninho, aí da Sandra. E ali aquilo permaneceu. Aí chegou uma época que virou 3 células. E aí foi quando comprou o buzinho, que buscava o pessoal, trazia o pessoal. E aquilo foi se estendendo por alguns anos, né? Até quando a Vera teve uma ideia de perguntar lá no salão que tinha da Roseli, era um salão de festa, se ela alugava a parte da manhã pra gente fazer o culto. E ali foi quando ela praticamente fez quase de graça para nós, né? Um valor assim muito baixo. E aí nós começamos a fazer os cultos. Então, primeiros cultos foi feito ali, na Roseli. Aí depois de quase um ano, montando e desmontando, foi praticamente que nem começou essa igreja aqui na escola, né, no Lúcia de Castro. E aí foi quando nós vimos um prédio lá, os irmãos começaram a ver um prédio que era uma metalúrgica, e aí os irmãos começaram a ir para lá e orar e fazia vigília na porta desse prédio, né? Até que a gente conseguiu, né, falar com a liderança daqui. Aí o pastor Osmar falou assim, mas aquele prédio está muito ruim. Mas falaram, não, mas nós vamos deixar bonito, né? E o povo ficou animado. Aí foi quando a gente conseguiu alugar lá o prédio, né? Falamos com o seu Aldacir, que é o proprietário. E aí nós entramos para dentro, mas não tinha piso, não tinha parede, um monte de entulho dentro. Nós fizemos culto assim mesmo. Fizemos culto. Eu lembro que para tampar os buracos da parede, colocou aquele monte de TNT que chama, né? Os TNT colorido, colorido. Né? Nossa, ficou parecendo um circo assim dentro da igreja. É verdade. Mas foi assim um tempo muito bom, né? Onde a igreja começou a crescer. E foi assim uma explosão ali em Paraisópolis, né? E então, minha amada, é mais ou menos isso daí, né? Vou deixar para a Vera compartilhar mais um pouco. Sim, e o início mesmo, né? Depois do curso de Casados para Sempre, foi então um chá de mulheres. Fizemos um chá de mulheres neste salão, e aí então eu tive essa ideia de perguntar se dava para ser alugado na parte da manhã, então se iniciou o culto. E eu me lembro que nesse início foi a transição da nossa igreja, né, da Paz Church, da igreja que nós éramos para a Paz Church. Foi o primeiro culto lá. E aí pastor Elvis esteve com a gente, né, nesse culto, e sempre, né, a cada 3, 4 meses ele vinha, pregava aqui em Taboão da Serra e pregava lá no Paraisópolis. E Paraisópolis é uma coisa assim que a gente viu como um presente de Deus para nós. Foi um grande aprendizado, né? O trabalhar lá é bem diferente até daqui do Taboão da Serra. E por ser uma comunidade, a gente não sabia lidar, né, com a comunidade, e às vezes tinha um pouco de receio, de medo, né, por trabalhar dentro de um lugar onde existe, né, uma organização. Não sabia as regras, Não né? sabia as regras, tivemos que aprender.
Mas também tivemos também o apoio do pastor Paulo Jeff e da pastora Rebeca, que estiveram, né, lá e foram e subiram ali, né, em Paraisópolis para conhecer toda a história ali daquela comunidade. E eles então falaram que nós éramos, qual era a palavra que eles usaram? Bravador. Desbravador, né? De estar ali e nos abençoaram também, né? Dizendo que ali seria haveria uma grande multiplicação e realmente foi o que aconteceu. E até hoje nós estamos lá com a nossa igreja, né? Agora viemos para cá, que é o nossa próxima conversa, né? Do que aconteceu então, a partir então que nós deixamos Paraisópolis depois de 13 anos e voltamos para Taboão da Serra. Vocês foram com uma equipe bem grande, né? Vocês foram com uma equipe bem grande para Paraisópolis. Eu servi no Ministério de Louvor lá por um ano também. Acho que foi uma escola para o meu ministério. O quanto eu cresci, Paraisópolis ele tem isso assim de ensinar você em tantas áreas assim, né? Qual que foram os desafios, né, dessa escola lá? Eu sei que de entender a cultura deles assim, mas como igreja, o quanto a igreja se move lá. Nossa, a igreja lá se move demais, assim. Se tiver que comprar cadeira, a igreja vai fazer alguma coisa lá pra comprar cadeira, que seja o que for, né? Como é que foi o processo de vocês estarem liderando até vocês serem ungidos pastores e virarem pastores naquele lugar? Quem são as pessoas que estão lá hoje? Como é que tá a igreja? Porque muitos daqui estão vendo esse vídeo nunca foram até lá, né? Sim. Então, para eles entenderem, a igreja lá tá maravilhosa hoje. Eu lembrando, né, das pessoas que nos ajudaram, que foram muitas. Então, teve um tempo, né, que o Ministério de Louvor daqui de Taboão, né, como você disse, nos ajudaram ali por um ano. E líderes de célula também iam para lá, para fazer célula lá, porque ainda não tinha uma formação de liderança lá. E aí eu me lembro muito bem do João e da Vilma, né? O João e a Vilma nos ajudaram muito e eram líderes lá. E ali começou a multiplicação e Taboão da Serra ficou muito impactado com o trabalho lá, né? De como era o crescimento, o quanto eles estavam felizes por ter conhecido Jesus e por ter mudado de vida, porque assim nós, na verdade, foi um ensino cultural também, vamos dizer assim. Eles tinham uma cultura, uma maneira de viver, e quando a igreja chega lá, porque aonde a igreja está, há uma mudança na sociedade, né? Então nós vimos mudança, eles voltaram a estudar, né? Aquelas mulheres que trabalhavam de alguma coisa começaram a procurar serviços melhores, porque nós falamos que eles tinham condições para isso. E é uma igreja assim que o que eu percebi lá era a comunhão. Eles amavam ter comunhão. Então, quando falava de uma festa lá, ai, como era bom, né? Eles são muito nordestinos ali. Todo mundo, né, cozinha muito lá. Cozinha muito. Então, assim, era sempre umas festas muito, muito lindas, com muita fartura. Então, eu acho que é peculiar lá de Paraisópolis a comunhão. Por isso que eu vejo que lá cresce muito, porque eles são muito unidos, né? Tudo muito em comum. Então fica muito fácil entrar dentro das casas. E aí o homem pode falar um pouco também, né, do que aconteceu então depois que nós tivemos toda essa formação de líderes ali e a nossa vinda para cá. Realmente foi anos ali maravilhosos, né, que nós passamos ali. Eu me recordo quando até o irmão do Fábio ainda estava vivo. Estava numa casa de recuperação, eu ia lá cortar o cabelo dos meninos. Eu ia de 15 em 15 dias e quando eu chegava lá era uma alegria, né? Os caras falavam, o cabeleireiro chegou. Nosso cabeleireiro chegou, né? Então, aquilo lá me deixava assim, muito feliz, né? E foi ali um trabalho muito, muito árduo, né? Porque no início da igreja chegou muitos ali drogados, alcoólatras, né? Pessoas quebradas mesmo. E Deus foi restaurando essas pessoas. E a gente viu a evolução de alguns que se tornaram empresários lá dentro, né? Tanto é que
Teve uns que ganharam tanto dinheiro, que chegaram até esquecer, né? De Deus por um tempo, né? Mas eu creio que esse povo volta para o Senhor ainda. Então foi um tempo assim maravilhoso. E a nossa igreja aqui, toda a liderança daqui de Taboão, ela começou a entender que Paraisópolis era uma realidade, que precisaria de um pastor lá. E aí foi quando o pastor Elvis, toda a liderança, né, mandou o nosso relatório lá para Santarém, para toda a liderança maior da nossa igreja. E aí eles aprovaram e a gente foi ungido pastores. E aí continuamos lá.